Olá, queridos alunos e alunas. Sejam muito bem-vindos às aulas da segunda atividade não presencial do ano 2021, referente ao componente curricular Língua Portuguesa, sexto ano. E estes são os professores de Língua Portuguesa da Rede Municipal de Ensino. Professor Ebenezer Gomes, professora Edileia Brito, professora Lucileia Costa, professora Luciana Guimarães, professor Luiz Alberto Vale e professora Rosimeire Silva. Nesta segunda atividade, nós vamos estudar variedades linguísticas, substantivo, adjetivo e verbo. Variedade linguística. Eu começo perguntando: mas o que são variedades linguísticas? Variedades linguísticas são as variações que uma língua apresenta em razão das condições sociais, culturais e regionais nas quais é utilizada. Isto é, em um mesmo país, Brasil, com um único idioma oficial, a língua portuguesa, a língua ela pode sofrer diversas alterações feitas por seus falantes. A língua portuguesa ganha diferentes formas, diferentes falares. Assim, podemos observar que o português, que é falado no Nordeste do Brasil, pode ser diferente do português falado no sul deste mesmo país, Brasil. Nós vimos que as variedades da língua ela acontece em razão das condições sociais, culturais e regionais. A partir dessas condições vão surgir a variedade social, a variedade cultural e a variedade regional. Mas o que é a variedade social? Essa variedade social ela refere-se às formas da língua empregadas pelas diferentes classes ou grupos sociais em que o falante se insere. Na imagem nós vamos observar que é um grupo de pessoas utilizando a língua das mais diferentes formas. Ou seja, aí nós vamos perceber que a língua ela é empregada de acordo com a classe ou grupo social em que esse falante se insere. Variedade cultural. Há vários tipos de manifestações culturais que nos revelam essa variedade, tais como a linguagem, danças, vestuário, religião e outras tradições como a organização da sociedade. Na imagem nós vamos observar essa variedade cultural referente à linguagem. A linguagem de um gaúcho e a linguagem de um mineiro. Observemos, lemos com bastante atenção para nós detectarmos essa variedade cultural referente à linguagem. A variedade regional, como o próprio nome já diz, vem de região, né? Então, variedade regional são aquelas que demonstram a diferença entre as falas dos habitantes de diferentes regiões do país, diferentes estados e diferentes cidades. No quadro nós vamos observar a diferença desses falares dentro da região Nordeste, da região Sul e da região Norte. Nós vamos perceber que palavras que são empregadas na região Norte é diferente da região Sul e que é diferente da região Nordeste. Para que haja essa variação linguística, há vários fatores que contribuem para que isto aconteça. Os fatores são idade, gênero, grupos sociais, profissão, nível de escolaridade e região. Porém, mesmo acontecendo essa variação linguística, a linguagem ela vai se apresentar para nós na seguinte estrutura: linguagem formal, que é a linguagem culta, e a linguagem informal, que é a linguagem coloquial. Mas essa linguagem formal, ela é regida pela norma padrão. O que é essa norma padrão?
Norma padrão é uma espécie de lei, uma espécie de modelo que vai ser encontrada na gramática. Onde nós devemos usar essa linguagem formal? Na escola, no trabalho, na igreja, nas entrevistas de emprego e etc. Enquanto que a linguagem informal nós vamos encontrar no nosso cotidiano, né? É usada no cotidiano. O que é o cotidiano? Nosso dia a dia. Com quem? Na família, nos amigos, em situações descontraídas. Então, nós temos que ter em mente que a linguagem ela se apresenta dentro da linguagem formal e a linguagem formal. Onde nós usamos essa linguagem formal e onde nós usamos a linguagem informal. Nesse quadro, nós vamos observar essa imagem contendo as diferenças da linguagem formal e a linguagem informal. Nós vamos perceber que há uma entrevista de emprego e na entrevista de emprego, que tipo de linguagem nós devemos empregar? A formal ou a informal? Bom, na entrevista de emprego, logicamente, nós vamos empregar a linguagem formal. Então, diante de tudo isso que nós já vimos, diante de tudo que nós já estudamos, nós vamos ter em mente que não há variedade mais importante que outra. Elas são apenas diferentes e contribuem para a riqueza cultural do país. Porém, nós não podemos perder de vista onde e quando nós devemos empregar essa linguagem. Onde e com quem nós devemos utilizar a linguagem formal e a linguagem informal. Bom, dentro da língua portuguesa, nós vamos encontrar 10 classes de palavras gramaticais. Dentro dessas 10 classes gramaticais, aí está o substantivo. O que é o substantivo? Substantivo é uma classe de palavra que dá nomes a seres, coisas, sentimentos, lugares, estados, fenômenos, entre outros, né? O substantivo é uma classe de palavra variável, ou seja, varia em gênero, número e grau. Gênero, masculino e feminino. Número, singular e plural. E o grau, aumentativo e diminutivo. Os substantivos, eles são classificados em comum, como cidade, próprio, como exemplo, sori, concreto, como exemplo, cadeira, abstrato, como exemplo, beleza, substantivo primitivo, como exemplo, pedra, substantivo derivado, exemplo, pedreiro, substantivo simples, exemplo, caneta, substantivo composto, como exemplo, beija-flor, substantivo coletivo, como exemplo, cardume. Adjetivo. O adjetivo é uma outra classe de palavra da língua portuguesa. Mas o que são adjetivos? Adjetivos são palavras que caracterizam um substantivo, atribuindo-lhe uma qualidade, uma característica, um aspecto ou um estado. Como no exemplo, Janaína é uma moça muito bonita. Moça é um substantivo, bonita é o adjetivo. Então, aí nós vamos perceber o adjetivo bonita caracterizando o substantivo moça. O segundo exemplo, aquele livro é complicado. Livro é o substantivo, complicado é o adjetivo. Complicado dando característica para o substantivo livro. Quanto à classificação, os adjetivos podem ser simples, como no exemplo brasileiro, composto, como no exemplo ítalo-brasileiro, primitivo, como no exemplo azul, e derivado, como no exemplo azulado. Os adjetivos também podem ser pátrios. O que são adjetivos pátrios? São os adjetivos usados para indicar nacionalidade, origem e refere-se a cidades, países e estados. Como exemplo, paraense do estado do Pará, fluminense do estado do Rio de Janeiro e carioca da cidade do Rio de Janeiro. Verbo. Os verbos são outra classe de palavra da língua portuguesa. O que são verbos?
é a palavra que exprime ideia de ação, como no verbo estudar, estado, como no verbo ser, ou fenômeno, como no verbo chover. Para nós conjugarmos os verbos, nós temos que ter em mente as flexões a seguir, em pessoa, número, tempo, modo e voz. Pessoa, primeira pessoa, eu e nós. Segunda pessoa, tu e vós. Terceira pessoa, eles, ele ou eles. Número, singular, eu, tu e ele, e plural, nós, vós e eles. O tempo do verbo, presente, pretérito e futuro. Presente, a ação está acontecendo. Pretérito, a ação já aconteceu. E futuro, a ação ainda vai acontecer. O modo dos verbos também são 3, indicativo, subjuntivo e imperativo. O modo indicativo expressa uma certeza. O modo subjuntivo expressa suposição, possibilidade, dúvida. E o modo imperativo vai expressar uma ordem, uma exigência ou um pedido. E as vozes são ativa, passiva e reflexiva, as quais nós vamos aprofundar em um próximo estudo. Trouxemos como exemplo uma conjugação do verbo estudar no tempo presente do modo indicativo. Essa conjugação nós vamos apresentar no singular e no plural. No singular, primeira pessoa do singular, eu estudo. Segunda pessoa do singular, tu estudas. Terceira pessoa do singular, ele ou ela estuda. No plural, primeira pessoa do plural, nós estudamos. Segunda pessoa do plural, vós estudais. Terceira pessoa do plural, eles ou elas estudam. Bom, e finalizando a nossa videoaula, nós deixamos essa mensagem para vocês. Estude com dedicação e nada no mundo poderá afastar você dos seus sonhos. Desejo a todos vocês uma excelente aprendizagem.